Fala pessoal, lembre-se de se inscrever no seminário Feridas da Infância, que acontecerá de 8 a 15 de janeiro na base da Jocum de Almirante Tamandaré. Entre no site Jocum Almirante Tamandaré. Deus te abençoe. Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal Família na Verdade. Eu sou o irmão Fábio Rodrigues Pardinho de Cascavel, Paraná. Dando sequência aos vídeos falando sobre pecado sexual, distúrbios nessa área sexual. Eu quero falar hoje aqui, sobre sexolatria, tá? Quando o sexo se torna um ídolo na nossa vida, tá bom? Então fique comigo até o final, tenho certeza que você será abençoado. Lembrando, pessoal, que esse canal aqui era o canal Família Verdade Política. Eu transformei esse canal aqui no canal Família na Verdade e criei um novo canal com o meu nome, Fábio Rodrigues Pardinho, e lá eu falo sobre política, tá? Então é importante você entender o que está acontecendo no Brasil, entrar lá, assistir os vídeos, que eu coloquei lá do Capitão Durval. Você vai ver um senhor de cavanhaque branco, sim, cabelo branco, tá? É importante que você assista para você entender o que está acontecendo no nosso país, tá bom? Porque isso vai interferir diretamente no nosso futuro, no futuro dos nossos filhos, tá bom? Pessoal, eu quero falar um pouquinho sobre sexolatria, tá? Quando o sexo se torna um ídolo, tá bom? Olha só, essa é uma linha de ação de uma pessoa com a mente viciada nas fantasias sexuais. É fundamental estabelecer um limite para fantasias sexuais. É errado ter fantasia sexual? O que você acha? É pecado? Não, não é pecado. Mas existem limites, né? Você está tendo fantasia com quem? E que tipo de fantasia, né? Então, existem limites, né? O casamento tem que ser santo, puro. Isso quer dizer que o sexo é algo pecaminoso? Não, o sexo é bênção de Deus. É para o homem ter prazer com a mulher, para a mulher ter prazer com o homem, mas é dentro da aliança do casamento, e existem limites até dentro da relação sexual dos dois, tá? Então é importante que você entenda isso. Então é fundamental estabelecer um limite, tá bom? A mente é o principal campo de batalha espiritual. É na mente que decidimos. Olha só, é aqui, que tudo começa. Se governaremos os nossos desejos e sentimentos ou se seremos espiritualmente desgovernados por eles. Tem até uma frase que o pastor Koch ele usa, que é o seguinte: você governa os seus sentimentos ou os seus sentimentos te desgovernam. Você governa os seus desejos ou os seus desejos te desgovernam. Quando você sabe se você está sendo... Desculpa, pessoal. Quando você sabe se você está sendo governado pelos seus sentimentos? Quando você peca por causa dos teus sentimentos. Quando você vai para uma linha de pecado. Quando você vai para qualquer tipo de prática sexual reprovada pela Bíblia. Tá? Quando você vai para esse campo, é sinal que você está sendo desgovernado pelos seus sentimentos. Isso é um sinal claro de infiltração demoníaca na nossa vida. Tá? Isso é um sinal claro de endemoniamento nessa área sentimental e que nos empurra para os pecados da área sexual. Hoje presenciamos uma erotização cultural. O sexo cada vez mais se agiganta como um ídolo. O cérebro é o principal órgão sexual do ser humano. Não existe limite para as fantasias sexuais. Essas fantasias podem evoluir para neuroses, se transformando nas mais terríveis cadeias demoníacas, destruindo a vida espiritual, ministerial, conjugal e familiar de muita gente. Então, gente, quando nós vemos aí essa exploração e essa forçação de barra através da mídia, dos filmes, das novelas, das revistas,
a exposição do corpo feminino, tudo isso é uma ferramenta do inimigo, tá? Para desestabilizar emocionalmente e moralmente a sociedade, tá? Colocando o sexo, o prazer sexual como um ídolo, como algo que não tem limite. Você pode fazer tudo o que você quiser, você é o seu Deus, né? Você é livre para fazer o que você quiser. Então, esta provocação, né, nós somos provocados o tempo todo, principalmente nós homens, nós somos provocados, né? O homem ele é atraído por aquilo que ele vê, ele é visual. Então nós vemos como muitas mulheres, para provocar, despertar a atração de homens, elas se vestem de uma forma extremamente sensual, escandalosa, insinuante, né? Defraudando alguém, defraudando. Aí, né, tem até um movimento feminista falar, não, o corpo é meu, eu faço o que eu quero, eu mostro o que eu quero. Beleza, você faz o que você quiser, o corpo é seu, você é livre para fazer o que você quiser. Agora você tem responsabilidade naquilo que você faz. Entende? Eu não estou justificando aqui uma questão de estupro, enfim, isso não tem justificativa. Agora, porque eu nunca vou estuprar uma mulher porque ela está andando seminua na rua. Mas tem muito louco neurótico aí, o cara está tão dominado por fantasias e pela mente contaminada e possuída dele, que ele vê uma mulher se insinuando, ele vai achar que ela está dando moral para ele, ele vai avançar o sinal e pode chegar num estupro, num abuso sexual. Então, a gente tem responsabilidade. Né? O nosso corpo ele transmite uma mensagem, a maneira que a gente se veste transmite uma mensagem. Né? Então, essa exploração, principalmente para o lado do homem, né? Você vê as empresas de cerveja, elas fazem uma propaganda de cerveja com uma mulher nua do lado. Né? Por que essa associação à bebida? Porque quando o homem bebe, ele fica mais corajoso e aí ele pode ter coragem, ele vai ter coragem de chegar na mulher. Então, sempre fazem essa associação do prazer do álcool com a mulher. Né? E vão instigando isso na sociedade, né? Esse sistema dominado pelo inimigo. Né? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, eles vão apresentando o sexo como uma coisa assim, tipo, como se você fosse ali numa lanchonete, comprasse um lanche e comesse. Né? Na Holanda, por exemplo, as prostitutas, elas estão em caixas de vidro, assim, tipo, na vitrine das lojas mesmo. Você chega numa loja, é como se fosse uma loja, é um prostíbulo. Tá lá a prostituta em pé, lá, seminua, lá, exposta ali. E aí você olha aquela prostituta, não, essa eu quero. Daí você vai lá, paga e tem relação com ela. Então, essa provocação o tempo todo, né, colocando o sexo como uma coisa assim, né, mais importante da vida da pessoa, né, e é, mas assim, colocando como se fosse algo assim banal, banalizando, né, o sexo. Então, tem levado muitas pessoas a entrar numa prisão. A pessoa entra numa prisão, né? Eu vou estar falando aqui na sequência de várias situações de prisões na área sexual. Tá? Eu estou dando só uma introdução hoje, né, sobre essa questão da sexolatria, quando o sexo é um ídolo. Então, como ele se tornou um ídolo para você, você age contra o mandamento de Deus para satisfazer um desejo sexual, entendeu? Por isso que Deus começa lá os 10 mandamentos, eu sempre falo isso, né? Ouve, ó Israel, eu sou o único Senhor, não terá outro Deus diante de mim. Se Deus é Deus na tua vida, meu amigo, você não vai pecar, entende? Você não vai para a prática do pecado sexual, entendeu? Se Deus é Deus na tua vida, você não vai fazer isso, entende? Agora, se Deus ainda não é Deus, se existe outro ídolo no seu coração, e esse ídolo pode ser o sexo, entende? Você pode sofrer desse problema aqui, ó, sexolatria. É uma idolatria pelo sexo.
a ponto de fazer você trair sua esposa, a ponto de fazer você fornicar, se você não é casado, né? A ponto de você mesmo casado ser viciado em pornografia. Entende? Então, nós precisamos entender que todo esse sistema mundano, ele trabalha para atingir a nossa mente. É uma guerra aqui, ó, na nossa mente. E nós temos que vencer essa guerra aqui. Você precisa vencer essa guerra aqui, dentro da sua mente. Eu cheguei a pensar na minha vida que esses distúrbios que eu tinha na área sexual não era distúrbio, que era algo normal. Que era normal me masturbar, que era normal eu ver vídeo pornográfico. De vez em quando eu caía naquilo, era normal. Eu achava que aquilo fazia parte da minha natureza masculina. Entende? E eu percebi, depois que eu fui liberto, que não. Quando eu disse não, eu vou falar não vou mais pecar nessa área, eu descobri o quanto eu era escravo. Entende? Então, a gente precisa compreender que sexolatria e pessoas presas aqui, ó, em pecado sexual, na sexolatria, que tem o sexo como ídolo, a ponto de desprezar todo o mandamento de Deus, todos os valores de Deus, por causa de um momento de prazer. Essas pessoas estão com problema espiritual, estão escravas, sim, de demônios, que exploram a vida dela, o corpo dela, nessa área, né? A mente dela. Então, a gente precisa tratar essa área da nossa vida, né? Santificar essa área da nossa vida, para que o Senhor seja Deus em todas as áreas, principalmente na área sexual. Beleza? Então, esse é mais um vídeo aí do canal. Amanhã farei mais um vídeo falando sobre sexolatria. E eu vou me aprofundar um pouco mais aqui nesse assunto. Você vai ver que é um assunto muito vasto, muito vasto, né? E que as pessoas, existem problemas inúmeros nessa área, né? De pecado sexual, inúmeros, de prisão nessa área. A gente às vezes acha que é só o gaysismo, né? O homossexual, né? Ou só o adultério. Não, tem um monte de coisa aí dentro desse universo, né? Que muitas das vezes, por desconhecimento ou por realmente estar preso mesmo, a pessoa não consegue sair. Ela tem ter consciência que aquilo está errado, mas ela não consegue sair. Isso é sinal de infiltração demoníaca, de controle dos demônios naquela área da vida da pessoa. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.